Estamos de volta. O advogado que lida com causas oriundas de concursos públicos tira as dúvidas dos estudantes. Qual é a sua dúvida, Juliana? Esse tipo de advogado trabalha com consultoria? Sim, muitas vezes os órgãos recrutantes, eles nos procuram para assessorá-los na elaboração dos editais, para fechar a possibilidade dos candidatos alegar alguma injustiça. É mais salutar, a nosso ver, o organizador se preocupar, inclusive, com esse tipo de problema. Se o aluno foi classificado, obrigatoriamente ele tomará posse? Se o candidato foi classificado dentro do número de vagas, ele tem direito de ser nomeado até o prazo de validade do concurso. Se não foi nomeado, ele pode entrar com ação, entendimento judiciário dele ser nomeado dentro do número de vagas. Como é que é a contratação desse profissional? Seja por consultoria, como é que é? É por contrato, é por ação? Olha, nós trabalhamos com contrato individual, ações individuais. Muitas vezes, grupos de candidatos nos procuram para entrar com ação coletiva. Nós esclarecemos que os problemas individuais devem ser tratados na via judicial por ação individual. Ações coletivas, nós entendemos que há essa necessidade apenas quando o problema é um reflexo coletivo. E, nesse caso, nós até orientamos os candidatos a procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Por exemplo, uma limitação de idade que afeta a todos os candidatos. Nós orientamos os candidatos a nem gastar com advogado, procurar o Ministério Público para tentar fazer na Justiça mudar o edital com a limitação indevida da idade. Para se trabalhar nesta área, deve se aprofundar em qual área do direito? O especialista em concursos deve estudar direito constitucional, direito administrativo, as leis pontuais que falam sobre os concursos públicos e fazer uma equalização da aplicação das leis em relação à hermenêutica jurídica. Que tipo de ações esse advogado move? Geralmente são dois tipos de ação. Tem o mandado de segurança para o direito líquido e certo e tem a ação de conhecimento ou um procedimento cautelar. Muitas vezes tem que agir rápido para que, por exemplo, o judiciário possa conceder ao candidato a possibilidade de fazer uma prova no outro dia, aquele caso de uma reprovação, uma prova física, porque o candidato torceu o pé, por exemplo, ou um caso de assegurar a vaga porque o prazo de validade está vencendo. Então, cada tipo de caso requer um procedimento judicial diferente. Qual é a porcentagem de sucesso aí de todas essas etapas? Tem uns que são mais fáceis que outros? Nós temos mais de 90% de êxito, porque, primeiramente, nós recebemos o candidato e, através de uma consulta, nós avaliamos a qualidade do seu direito. Nós só aceitamos ser contratados quando o direito é existente e a chance de êxito é grande. Ação de concurso público geralmente é de difícil êxito, então nós precisamos agir com sensibilidade e maturidade de fazer um diagnóstico correto de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, obviamente fazendo aquele estudo reflexivo também da hermenêutica jurídica. Quem está construindo a jurisprudência dominante no nosso país são os bravos juízes e os corajosos advogados, que sabem perceber que aquele direito existe e talvez não existe expressamente ou na Constituição, em alguma lei, mas de fato existe e deve ser acolhido em tempo pelo judiciário. O concurseiro tem direito de receber a prova de redação depois que ela for corrigida? O concurseiro tem direito ao acesso amplo e restrito de qualquer prova que ele possa necessitar para fazer o seu recurso na via judicial ou administrativa. Esse candidato chega para você aqui fragilizado, ansioso, ele já passou por uma etapa difícil e agora ele precisa de uma solução. Como é que vocês lidam com esse candidato? Neila, a nossa tarefa é realizar o sonho dos candidatos que estudaram, deram tudo de si nos seus estudos, às vezes se prepararam 2, 3 anos e chegam numa etapa final por uma questão pequena, um detalhe, ele é excluído injustamente do concurso. Então, nós temos que ter maturidade e sensibilidade de avaliar com rigor a qualidade do direito e saber enfrentar, saber colocar na sua ação
a argumentação correta para acolhê-lo e devolver esse sonho para o candidato. No Brasil, de 10 a 15 milhões de pessoas fazem concurso por ano. Muitos candidatos são injustiçados por essa falta de regulamentação do tema. Cada órgão recrutante se acha no direito de colocar as normas no edital, incluir as normas editalícias, mas talvez infringindo alguma lei e o direito maior dos candidatos. Esse advogado, para lidar com o concurso, ele precisa saber de tudo que está caindo nos concursos ou basta entender bem de direito? O caso fático é relatado pelo candidato. Ele, melhor do que o advogado, sabe relatar o que aconteceu de forma detalhada. O advogado especialista em concurso, ele tem que entender de hermenêutica jurídica, ele tem que entender de direito administrativo, direito constitucional e utilizar o seu feeling diante daquele caso em concreto, de perceber se o direito existe ou não, e se existir, qual a chance de êxito na via judicial. Isso não importa se o concurso é federal, se para áreas diferentes, não precisa ser só para a área do direito. Exatamente. Esse advogado especialista em concurso vai atuar em qualquer concurso para todos os cargos. Pode ser engenheiro de uma empresa de eletricidade, pode ser bacharel para procurador da República, ou pode ser delegado aqui do Distrito Federal, ou delegado da Polícia Federal. O advogado vai advogar em todas as áreas, para todos os concursos existentes no país. Qual a dica que você daria para os concurseiros que estão aguardando serem chamados? Motivar o órgão a nomeá-los antes do prazo final, explicando que, ultrapassado esse prazo, eles terão maior ônus com a nomeação na via judicial, sob pena, inclusive, de pagar a indenização a esses candidatos. Esse mercado é bom para quem está começando agora e quer se especializar nesse assunto? Esse mercado é excelente. Nós recomendamos para qualquer bacharel em Direito que consiga passar no exame da ordem, advogar na área de concurso público. É uma demanda crescente. Se você mora no interior do estado de São Paulo, quer exercer a advocacia na área de concurso público no estado de São Paulo, por exemplo, nos concursos estaduais ou municipais, mude-se para a capital do estado de São Paulo. A área é boa de atuar, pode ser no Rio de Janeiro ou qualquer outro estado que tenha um número significativo de concursos. Quais são os concursos mais concorridos? Os concursos mais concorridos são os que oferecem melhor remuneração via de regra. São os concursos para a carreira de Procuradoria da República, Polícia Federal, Delegado Federal, Juiz Federal, juízes substitutos dos seus tribunais estaduais, as agências reguladoras e etc. Ou seja, sempre essas carreiras que melhor remuneram, porque o candidato ele procura mais do que a remuneração, ele procura um porto seguro, ele está fazendo um projeto de vida. Então, ele procura também, claro, aliar o ganho financeiro com o que ele gosta de fazer. No próximo bloco, conheça os livros indicados aos estudantes.